O Líbano é um país pequeno, mas com uma história e uma geografia bastante complexas. Localizado no Oriente Médio, ele é cercado por grandes potências regionais, como Israel e Síria, além de ter o mar Mediterrâneo ao oeste. Com uma área de pouco mais de 10.000 km², o país é conhecido por suas montanhas, praias, florestas e por sua diversidade religiosa e cultural. É um país onde muçulmanos, cristãos, drusos e outras minorias coexistem em um delicado equilíbrio. O Líbano é um verdadeiro mosaico de culturas e religiões que remonta às civilizações antigas, como os fenícios, gregos e romanos. Beirute, sua capital, já foi apelidada de Paris do Oriente, por sua sofisticação e vida cultural vibrante. No entanto, as tensões internas e regionais moldam muito a vida política e social libanesa. Quando falamos da relação entre o Líbano e Israel, as raízes do conflito são profundas. Um dos principais pontos de tensão é o grupo Hezbollah, uma organização xiita libanesa com uma forte presença militar e política no país. Surgido na década de 1980, o Hezbollah tem como um de seus objetivos a resistência à presença israelense na região, o que envolve confrontos diretos com Israel. Desde a Guerra do Líbano, em 2006, os conflitos esporádicos entre o Hezbollah e Israel continuam sendo uma questão central na instabilidade da região. Mas por que a guerra com Israel é tão ardente? Primeiro, porque a geopolítica do Oriente Médio é inflamável. A rivalidade entre sunitas e xiitas, o conflito árabe-israelense e as influências de potências externas, como o Irã e os Estados Unidos, transformam qualquer incidente numa questão de escala internacional. Além disso, o Hezbollah é apoiado pelo Irã, que utiliza o grupo como um braço para confrontar Israel de forma indireta. Isso torna o Líbano um campo de batalhas por procuração, onde grandes potências regionais disputam influência. A fronteira entre o Líbano e Israel é, de certa forma, uma linha de tensão constante. Pequenos incidentes podem escalar rapidamente para conflitos maiores, envolvendo ataques aéreos, bombardeios e infiltrações. O sul do Líbano, em particular, é uma região estratégica tanto para o Hezbollah quanto para Israel. Ali, há áreas controladas pelo Hezbollah que são usadas como base para ataques e contra-ataques. Essa guerra ardente não é apenas sobre questões de território, envolve também ideologia, religião, poder regional e identidade nacional. Outro fator que mantém esse conflito em alta tensão é a falta de resolução definitiva. Desde 2006, apesar de um cessar-fogo mediado pela ONU, as tensões não foram eliminadas. Nenhum dos lados está disposto a ceder completamente. O Hezbollah continua sua resistência armada, e Israel vê no Hezbollah uma ameaça existencial, já que o grupo tem capacidade militar considerável, com acesso a mísseis e outros armamentos fornecidos por potências estrangeiras. Internamente, o Líbano sofre as consequências desse conflito permanente. A infraestrutura do país foi devastada em várias ocasiões, o que agrava ainda mais a crise econômica e política que o país enfrenta. A presença do Hezbollah no governo libanês também é um fator de divisão interna, com muitos libaneses questionando até que ponto o grupo representa os interesses nacionais ou os interesses iranianos. Ao mesmo tempo, muitos veem o Hezbollah como um símbolo de resistência contra a opressão estrangeira, especialmente no contexto das intervenções israelenses. Por tudo isso, o Líbano vive uma espécie de paz inquieta. Mesmo sem um conflito aberto em grande escala, as tensões são palpáveis. O país se encontra numa encruzilhada constante, tentando equilibrar sua própria sobrevivência enquanto enfrenta pressões tanto internas quanto externas. Concluindo, o Líbano é um país com uma identidade complexa, fruto de séculos de interações entre diversas culturas, religiões e impérios. No entanto, essa mesma complexidade torna o país vulnerável a conflitos regionais, como a guerra com Israel, que continua a ser o ardente devido a interesses geopolíticos, religiosos e militares. É uma história de resistência e fragilidade, onde a paz parece sempre à beira de escapar pelas mãos. Para entender mais a fundo a situação do Líbano, é importante destacar o impacto do colonialismo e das divisões internas que moldaram o país moderno. Após a Primeira Guerra Mundial, o Líbano se tornou um mandato francês, o que marcou sua estrutura política e social. Em 1943, o Líbano conquistou sua independência, mas as sementes da instabilidade já haviam sido plantadas. O sistema político do país foi construído em torno de um delicado equilíbrio sectário,
onde as principais comunidades religiosas, cristãos maronitas, muçulmanos sunitas e xiitas, dividem o poder. Esse acordo, conhecido como Pacto Nacional, foi uma tentativa de manter a paz interna, mas ao longo dos anos provou ser uma fonte de divisões e rivalidades. Essa divisão sectária se agravou com a Guerra Civil Libanesa, que ocorreu entre 1975 e 1990. Durante esse período, o país se tornou um verdadeiro campo de batalha para diversos grupos políticos e milícias, incluindo facções cristãs, muçulmanas e palestinas. Além disso, Israel e Síria intervieram diretamente no conflito, cada um apoiando diferentes facções. O Hezbollah surgiu nesse contexto, inicialmente como um movimento de resistência contra a ocupação israelense no sul do Líbano. A guerra civil deixou cicatrizes profundas, tanto físicas quanto sociais. A infraestrutura foi devastada, e as relações entre os diferentes grupos religiosos ficaram ainda mais tensas. Embora o Acordo de Taif de 1989 tenha encerrado formalmente a guerra civil e redistribuído o poder político, o Líbano nunca recuperou plenamente a estabilidade. As rivalidades sectárias continuaram a influenciar a política, e a presença do Hezbollah como uma força militar e política tornou-se um ponto de constante tensão. Além disso, o Líbano está em uma posição geográfica estratégica, o que o coloca no centro das disputas regionais. A presença de refugiados palestinos desde a criação de Israel em 1948 e, mais recentemente, de refugiados sírios, adicionou novas camadas de complexidade ao já frágil equilíbrio demográfico e político do país. Estima-se que cerca de 1/3 da população do Líbano seja composta por refugiados, o que exerce uma enorme pressão sobre a infraestrutura e os serviços sociais do país. A economia libanesa, que antes era vibrante e considerada um modelo para a região, entrou em colapso nos últimos anos. Uma grave crise financeira, agravada pela corrupção e má gestão governamental, levou o país a um estado de quase falência. O desemprego disparou, a moeda libanesa perdeu mais de 90% de seu valor, e os cidadãos enfrentam dificuldades diárias com a falta de eletricidade, alimentos e combustível. Essa crise econômica só intensificou o descontentamento popular, levando a grandes protestos em 2019, nos quais libaneses de todas as religiões e classes sociais se uniram para exigir reformas profundas no governo. Essas crises internas tornam o Líbano ainda mais vulnerável a conflitos externos, como a tensão contínua com Israel. A guerra entre Hezbollah e Israel é mais do que um conflito militar, ela simboliza uma luta por influência no Oriente Médio, envolvendo atores globais como Irã, Estados Unidos e Arábia Saudita. O Hezbollah, que é considerado uma organização terrorista por vários países ocidentais, também é visto como um movimento legítimo de resistência por muitos no Líbano e na região. Essa ambiguidade reflete a complexidade das alianças e rivalidades que dominam a política do Oriente Médio. Outro ponto importante é o papel de Israel, que vê o Hezbollah como uma ameaça direta à sua segurança. Desde a retirada de suas tropas do sul do Líbano em 2000, após quase 2 décadas de ocupação, Israel tem se mantido em estado de alerta constante em relação às atividades do Hezbollah. A guerra de 2006 foi um exemplo claro de como a escalada de tensões pode rapidamente se transformar em um conflito aberto e devastador. O Hezbollah conseguiu lançar milhares de foguetes contra o território israelense, enquanto Israel conduziu bombardeios massivos no Líbano, destruindo grandes áreas urbanas e causando milhares de mortes. Esse ciclo de violência parece não ter fim, pois ambos os lados continuam a se preparar para futuros confrontos. Israel, com uma das forças armadas mais avançadas da região, e o Hezbollah, com seu arsenal de mísseis e forte apoio iraniano, mantém uma postura de prontidão para um eventual conflito. O que torna essa guerra ardente é a imprevisibilidade. Qualquer provocação, por menor que seja, pode acender a faísca que desencadeia uma nova rodada de violência, afetando não apenas Israel e o Líbano, mas toda a região. Além disso, o cenário político no Líbano é volátil. As elites políticas têm dificuldade em implementar reformas que poderiam aliviar as tensões, em parte porque muitos políticos estão atrelados a interesses sectários e milícias armadas. Esse vácuo de governança enfraquece o país internamente, enquanto as potências regionais, como Irã e Arábia Saudita, continuam a influenciar os acontecimentos no Líbano para seus próprios fins estratégicos. Em resumo, o Líbano é um país que enfrenta enormes desafios internos e externos.
Sua posição estratégica no Oriente Médio, a complexidade de sua sociedade multiconfessional e a presença de grupos como Hezbollah tornam sua situação extremamente frágil. O conflito com Israel é apenas um reflexo das profundas divisões e rivalidades que permeiam a região, e o futuro do Líbano permanece incerto. Mesmo em tempos de relativa paz, o país vive sob a sombra de uma guerra iminente, uma realidade que torna o cotidiano dos libaneses tenso e imprevisível.